Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, Leite? Tudo bem, Patrícia. Espero que você em casa esteja bem também. Agora nós vamos dar uma parada nas atividades da semana para vermos as boas notícias. E hoje é possível ver isso na educação, nos treinamentos fora do Brasil e por aí vai. Bom, e a primeira notícia do Revista de hoje, por um lado, não é uma que nós gostaríamos de compartilhar com você, mas, por outro, é sobre alguém que você precisa conhecer. Pastor Alcides Campo Longo. Ele morreu aos 94 anos de insuficiência respiratória na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Mas a sua existência foi tão relevante e merece uma homenagem. Ele nasceu em Itápolis, interior paulista, em 1925. Mas a cidadezinha ficou pequena para tamanho sonho. Até que chegou em São Paulo e concluiu o curso de teologia pelo hoje conhecido Centro Universitário Adventista de São Paulo. Essa semana recebemos uma notícia não tão legal assim. Aquele que anunciou pela primeira vez uma mensagem de esperança na TV nos deixou. Se você ainda não conhecia, esse foi o pastor Alcides Campo Longo. Ele foi um daqueles que amava falar de Jesus para as pessoas e não media esforços para fazer isso. Tanto que em 1962 ele aceitou o convite para apresentar o primeiro programa religioso da TV brasileira, o Fé para Hoje. Sem contar que TV era uma coisa nova e acabava de chegar no país. Foi ousado demais, porém uma ousadia boa e que fez sucesso e permaneceu por 47 anos no ar na extinta TV Tupi. Mas seu ministério foi além disso. Ele não ficou apenas na tela da TV, ele resolveu chegar mais perto e então dirigiu mais de 100 campanhas evangelísticas, batizando mais de 20 mil pessoas. E uma delas em específico resolveu seguir os seus passos. É um prazer falar do pastor Alcides Campo Longo. Eu considerei a vida inteira como um pai, porque você sabe que ele não teve filhos biológicos. Ele tem muitos filhos espirituais, eu sou um deles. Ele me batizou, ele me discipulou, ele me chamou para ser um missionário. A gente fala numa linguagem interna, obreiro bíblico, mas numa linguagem que todo mundo conheça e saiba, missionário. Eu trabalhei com ele muitos anos, eu fui auxiliar dele muitos anos. Então eu aprendi tudo que eu sei hoje aos pés dele. Ele foi me ensinando detalhes, né? Que legado! Sem contar que famílias inteiras passaram a conhecer mais dessa verdade, como foi o caso do pastor Lanza. A história do pastor Campo Longo com a minha família é uma história maravilhosa, né? Na década de 50, século passado, em torno de 1952, já em 51 ele começou a planejar o evangelismo lá, já estava indo pregar na cidade. Em 52 fez evangelismo, colheu muita gente, batizou muita gente. Em 1953 também, minha mãe foi batizada, minha avó, tios. E se hoje eu sou um cristão adventista, eu devo a esse ímpeto evangelístico que o pastor Campo Longo sempre teve. Então, eu acredito que não apenas a minha história da minha família tem esse entrelaçamento com o ministério do pastor Alcides Campo Longo, mas nesse interior de São Paulo, especialmente muitas cidades que hoje têm igrejas grandes, que são frutos do evangelismo que ele realizou com a sua equipe ao longo de décadas. Se o pastor Lanza tem todo esse carinho, imagine então para Dona Maria, que foi amiga desde a adolescência. Ele cuidava da igreja aqui de Jacareí, Mogi e São José dos Campos. Muito pregador, muito audacioso, assim, falava muito bem, muito simpático, os irmãos todos gostavam. Naquela época ainda não tínhamos muitos jovens, depois que aumentou a juventude na igreja, e sempre foi muito carismático, entendeu? Só que tá para existir alguém que gostava de ver tanto as pessoas felizes, principalmente quando se tratava de casamento. Só ele oficializou mais de 700 felizes para sempre. A gente interpreta que o casamento é um passo sério da vida. Há 3 grandes acontecimentos na vida do ser humano. É o nascimento, o casamento e a morte. Quanto ao nascimento e à morte, nós não interferimos. Mas quanto ao casamento, sempre sabemos que a pessoa tem o privilégio de escolher, não é fato? E a gente procura orientar bem os casais para que eles sejam felizes na vida conjugal.
porque realmente o lar, como eu tenho dito em muitos casamentos, é o reino do pai, é o mundo da mãe, é o paraíso da criança. É difícil até descrever todo o legado que ele deixou. A Novo Tempo, por exemplo, foi só mais um deles. E se esse complexo de comunicação não para de crescer, é porque no passado ele acreditou que esse também poderia ser um meio de falar do amor de Jesus para tanta gente. E ao mesmo tempo que se torna uma alegria relembrar de tudo isso, também fica um pouco de tristeza por ele não estar mais aqui. Quando eu estive no sepultamento dele, eu fiz o sermão, né? Mas foi difícil fazer. Foi difícil fazer o sermão, sabe? Porque eu me tornei adventista através dele, né? Foi. Aí eu preguei lá, né? Contei o testemunho e depois fiquei com a irmã Neide lá um tempão, conversando, batendo um papo, assim. É um momento muito especial, assim, sabe? Porque hoje o meu trabalho é uma extensão do trabalho dele, né? E não só eu, tem muita gente, por exemplo, minha família, por exemplo, não era da igreja, né? Meus irmãos não eram da igreja. Eu fui o primeiro a vir, né? E hoje, na minha casa, nós somos em 5 pastores, irmãos, 5 irmãos pastores. Então, tudo isso vem através de todo esse ministério, né? E com a notícia da sua morte no último domingo, muitas homenagens foram feitas nas redes sociais. O legado que ele deixa, para mim, é do cuidado com a igreja, do cuidado com a palavra, com a doutrina, com o evangelismo, com a pregação. Esse homem teve um comprometimento profundo, a sua vida foi comprometida o tempo todo com a pregação, e esse é o legado que eu recebo dele, da vida dele, né? Porque quando você toca algo, você deixa ali as suas impressões digitais. Mas quando você toca a vida das pessoas, você deixa a sua identidade. E foi o que ele fez. Ele, procurando deixar a identidade de Cristo que ele deixou também a identidade dele. Para mim, o pastor Campo Longo é mais que um pastor. É um amigo, é um pai, é uma referência, é o meu discipulador. Eu até diria que ele é como se fosse o apóstolo Paulo dos dias em que ele viveu. A reportagem já está chegando ao final, mas a história de Alcides Campo Longo, essa sim continua por muito tempo. Seja pelo legado deixado, pelas muitas memórias, ou então as lembranças das pessoas mais próximas que fazem questão de relembrar aquele sorriso cativante. Meu Deus e eu andamos sempre juntos, dadas as mãos, alegres conversamos.